muito amor. O Sermão da Montanha é um dos discursos mais famosos e conhecidos de nosso querido Mestre Jesus. Talvez porque nos fala da vida futura, porque nos fala das esperanças, das felicidades que todos nós alcançaremos conforme for a nossa evolução, o nosso progresso espiritual. As bem-aventuranças que se encontram neste sermão nos fala dos pobres de espírito, que encontrarão e herdarão o reino de Deus. Nos fala daqueles que choram, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Vem nos falar igualmente, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Dos misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E dos puros de coração, porque verão a Deus. E é justamente esta sexta bem-aventurança da qual gostaríamos de conversar nesta tarde. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Talvez nesse momento venha um questionamento a cada um de nós. Poxa, como conseguiremos ver a Deus? Questionamento que não é somente nosso, mas que igualmente era uma dúvida na época de nosso querido Kardec, esse notório codificador da doutrina espírita, que procurava sempre as indagações, os maiores questionamentos da sociedade e da humanidade, para que através desse compêndio de questionamentos, de questões, de dúvidas, pudesse ir até os imortais, ou seja, aos espíritos superiores, para ver o que eles pensavam, o que eles nos instruíam em relação a isto. E esta questão ele fez justamente aos espíritos, que se encontra no Livro dos Espíritos, item 10, questão número 10. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Apreender quem é Deus? E os espíritos superiores dizem e instruem que não. Pois nos falta um sentido, uma faculdade, para que assim possamos ver, entender e compreender a natureza íntima de Deus. E como Kardec é um emérito filósofo, ele vai e continua no seu questionamento. E assim pergunta, um dia, na questão número 11, um dia o homem terá condições de aprender então o mistério da divindade? E eles respondem, quando o seu espírito não mais estiver obscurecido pela matéria e pela sua perfeição, se houver aproximado de Deus, então o verá e o compreenderá. Então aí os amigos espirituais já nos dá uma condição de que alcançaremos, sim, mas quando o nosso espírito não estiver mais obscurecido pela matéria. E é interessante, o espírito e não o homem. Porque como nós que aqui nos estamos envolvidos pela matéria. A matéria é densa. Ela cria obstáculos às nossas percepções. Temos dificuldade de apreender muitas das coisas. Os próprios espíritos nos dizem que todos nós somos médiuns, mas em graus diferentes. Alguns têm uma sensibilidade um pouco maior, outros um pouco menor, para perceber outros irmãos como nós, que já se encontram na vida espiritual. Então,
a condição de ver, de perceber, será algo que nós conquistaremos com o passar do tempo, com a nossa evolução. Mais adiante, na questão 244, ele procura envolver-nos, trazer esse questionamento com um pouco mais de detalhe e faz a seguinte pergunta: os espíritos veem a Deus? A resposta: só os espíritos superiores o veem e o compreendem. Os inferiores, como nós, apenas sentimos e o adivinhamos. Então, mesmo na escala espiritual, não serão todos os espíritos, mas somente aqueles que conseguiram alcançar uma condição de superioridade, de amadurecimento. Estes sim. Aqueles de nós que ainda na vida espiritual não tivermos esta condição, precisaremos ainda trabalhar algum tempo os nossos sentimentos, evoluir o nosso pensamento para alcançarmos esta condição. Mas alcançaremos. Tudo no seu tempo, tudo dentro daquilo que é possível. Então, as inferioridades que estão envolvendo as nossas faculdades nos impedem de perceber e ver a Deus. Mas à medida que nós vamos nos desenvolvendo, e o senso moral vai crescendo em nós vamos conseguindo alcançar a isso. É interessante nós entendermos que na infância da humanidade nós tínhamos uma ideia não muito elevada do Criador. Confundíamos muitas vezes o Criador com as nossas características e atribuímos a Ele as nossas imperfeições. Foi necessário o passar do tempo para desligarmos uma coisa da outra. Esse Deus antropomórfico não existe. Foi criação nossa. E aí, com os Espíritos, viemos a compreender que Deus é a causa primeira de todas as coisas, inteligência suprema do universo. Então, a gente vai avançando paulatinamente, vagarosamente no nosso processo de evolução. E assim tem que ser. Não somos máquinas. Somos seres que vão evoluindo com o passar do tempo e com a colaboração uns dos outros. Então, felizes aqueles de nós que já conseguiram vencer as suas fragilidades e se encontram em melhores condições. Felizes daqueles que já se encontram sem as mazelas e as imperfeições da matéria, pois conseguirão perceber a presença divina em toda parte. E a presença divina está em toda parte, está aqui, em nós. Imagina um dia que conseguirmos olhar um para o outro e ver a presença divina no coração do outro, nos olhos de nossos irmãos, de nossos filhos, de nossos companheiros, na natureza. E nesses dias um pouquinho mais de frio, como nós ansiamos por um raio de luz que venha do sol a nos aquecer. E aí vemos a presença divina na natureza, em tudo. Então é uma conquista que paulatinamente nós vamos alcançando, na medida do possível, a cada um de nós. Os véus da ilusão é algo que vai caindo de nossos olhos, as escamas de nossas imperfeições. E quando isso ocorre, nós encontramos um sentido na vida. É interessante que o psicólogo Viktor Frankl, que criou a logoterapia, uma das psicologias, ele passou pelos horrores do Holocausto e conseguiu sobreviver aos campos de concentração
graças a encontrar um sentido para ali estar, passar por aquilo. E foi atrás desse sentido que ele conseguiu passar por essa etapa tão difícil. Não somente dele, mas da humanidade. E é dele a frase: existe um sentido de vida para cada um, e para cada um esse sentido é especial. Existe um sentido de vida para cada um de nós. E para cada um de nós esse sentido é especial. Então seja o sentido de criar um filho, ou o sentido de se tornar um médico, ou um trabalhador do campo, ou alguém que está realizando uma tarefa, não importa. É o sentido que faz com que essa criatura levante todos os dias, enfrente as intempéries, vença as suas dificuldades, mas graças a esse sentido ele prossegue e continua se fortalecendo, respirando e fazendo o seu melhor. Então, se muitas vezes nos encontramos um pouco cabisbaixos, pessimistas em relação a alguma coisa, vamos colocar em revista se nós temos um sentido de vida. Qual é o nosso sentido de vida? Vamos aferir em cada um de nós se esse sentido é realmente esse sentido que nos move. E não algo também que seja passageiro. Algo que vale a pena, que nos dê esse alento. Sara, a esposa de Benjamim, o criador de cabras, estava na casa de Pedro, em Cafarnaum, ouvindo os comentários de Jesus. Jesus sempre se reunia no final da tarde na casa de Pedro, quando estava em Cafarnaum. Ali, junto com seus discípulos e as pessoas que ali se encontravam, o mestre esclarecia muitas dúvidas, fazia muitas instruções àqueles que ali estavam. E Sara estava ali e ela pensava e começou a falar a Jesus. Jesus, Senhor, a ideia do reino de Deus em nossas vidas é realmente sublime. Todavia, como iniciar-me nela? Tenho ouvido os teus ensinamentos, as pregações à beira do lago. E o Evangelho aconselha, acima de tudo, o amor e o perdão. Desejaria, Senhor, ser fiel a semelhantes princípios, mas sinto-me presa a velhas normas. Olha, Sara está falando, parece que está expressando os nossos sentimentos. Ela escuta os discursos, as instruções do mestre, mas tem dificuldades, porque está presa aos costumes, às normas da vida, e se sente como que meio que travada, escravizada a tudo isso. E ainda continua, não consigo desculpar os que me ofendem. Não entendo uma vida que troquemos nossas vantagens pelos interesses dos outros. Olha que interessante. Não consigo desculpar aqueles que me ofendem e não consigo compreender uma vida em que eu tenha que tirar o meu interesse em favor de alguém. Sou apegada a meus bens e ciumenta de tudo que tenho. Discurso distante de nós, né? Talvez em outra cidade, em outro país. Não é nosso. Passa conosco justamente essas coisas. Sara confessava com simplicidade suas dificuldades, enumerando obstáculos quase invencíveis que encontrava, que é justamente os obstáculos que nós encontramos. Queremos fazer, mas temos essa dificuldade. Me faz lembrar Paulo,
Quando diz, né, o bem que eu quero fazer, não faço, mas o mal que eu não quero fazer, eu faço. Ou seja, como ainda estamos presos às nossas tendências inferiores. E devemos ali travar luta constante contra elas. Então, Sara levanta esses questionamentos ao mestre. E ainda fala: na realidade, Jesus agora fala com ela, mas depois de um certo tempo, alguns minutos de silêncio, e aí o mestre diz: Sara, qual é o serviço fundamental de tua casa? E essa é a forma que Jesus sempre nos ensinava. Ele fazia um outro questionamento. Então, Sara, qual é o serviço fundamental da sua casa? E ela responde: Senhor, é a criação de cabras. Como procede para conservar, Jesus perguntando para ela, como procede para conservar o leite inalterado e puro para o uso doméstico? Ela responde: Senhor, antes de qualquer providência é imprescindível lavar cautelosamente o vaso em que ele será depositado. O vasilhame onde será depositado o leite é necessário limpar cautelosamente. Caso contrário, qualquer detrito que ficar nesse vaso, em breve todo o leite azeda e não mais servirá. Jesus sorriu e disse: assim é a revelação celeste no coração humano. Se não purificarmos o vaso da alma, o conhecimento, não obstante superior, se confunde com as sujeiras do nosso íntimo, degenerando e reduzindo os benefícios que poderíamos recolher. Então, olha como Jesus consegue nos fazer entender. É necessário fazer um arejamento, uma limpeza no vaso de nossas almas, para que os detritos do egoísmo, do orgulho, dos sentimentos inferiores não venham macular a substância do Evangelho, dos princípios superiores. O leite puro do Evangelho penetra o coração, mas aí se mistura com os detritos do egoísmo e do orgulho, quando nós não fizemos esta higienização, impedindo de ver e sentir com clareza. E Jesus conclui: o orvalho, eu acho tão lindo, o orvalho no lírio alvo é diamante celeste, mas na poeira da estrada é gota lamacenta. É lindo. O orvalho, gente, da manhã, aqueles que têm um lírio em casa, uma flor, se torna ali naquela pétala, como ele coloca aqui, um diamante celeste. Mas esse mesmo orvalho, essa gotinha, caindo na poeira, cria, né, uma gota lamacenta. Trazendo para nós essa simbologia de que precisamos fazer uma higienização em nossos corações. E como vemos isto, muitas vezes, em nós, na sociedade. Quando maculamos as coisas superiores, misturando com os nossos sentimentos inferiores. Isso se vê, às vezes, até na caridade. Aquela caridade orgulhosa, totalmente contraditório, mas tem. Aquela que faz com os holofotes para si e humilhando aquele que recebe. Aquele que está estendendo a mão, mas com a outra está puxando. Aquele que está com o egoísmo entranhado ainda nas suas formas de ser
e está maculando todo aquele verbo que ele está pronunciando. Daí a importância de não ficarmos tão atentos e tão buscando as questões do rótulo exterior. A gente valoriza tanto. Mas tem que ser, impecável. Na beleza física, nas roupas, nas vestimentas, no verbo. Mas que adianta tudo isso se o coração está cheio de podridão? É assim que Jesus se referia muitas vezes àqueles homens do seu tempo, que eram os sacerdotes, os fariseus, homens do clero religioso que se colocavam numa posição superior ao povo, mas por trás faziam tudo ao contrário. E Jesus falava justamente desses homens que eram tal qual túmulos caiados, por fora, mas cheio de podridão por dentro. Então não devemos ser isso. Devemos trabalhar os sentimentos em nossos corações, purificar esse coração, para que a mensagem do Mestre realmente possa fazer em nós essa modificação, essa transformação. Caso contrário, será apenas fake news, falsidade. E precisamos estar atentos a isso. Pois a sociedade, ela às vezes gera e nós não percebemos o quanto às vezes nos deixamos influenciar por esta forma de ser. Kardec, estudando as questões morais, ele faz um questionamento aos espíritos superiores que está na questão 912 do Livro dos Espíritos. Qual o meio mais eficaz de combater a natureza corpórea? Por que ele coloca isso? Vocês lembram que lá na questão número 10 e 11, os Espíritos nos esclarecem que nós estamos obscurecidos pelas questões da matéria? Então, como vencermos estas questões que nos oprimem, que nos colocam véu sobre os olhos? O cerne da questão que ele faz. E os Espíritos colocam de uma forma muito bonita também. Praticando a abnegação. Se praticarmos a abnegação, conseguiremos combater a natureza corpórea, ou seja, conseguiremos combater as nossas inferioridades. Eles estão super certos nisso. Porque a nossa natureza inferior é alimentada de coisas inferiores. Então nós falamos do egoísmo e do orgulho e nos alimentamos constantemente com o egoísmo e com o orgulho no nosso dia a dia. É meu, não é de mais ninguém. Olha com quem você está falando. A gente está se alimentando toda hora dos sentimentos inferiores. Então, se nos alimentamos com isto, a tendência é se fortalecer. Mas façamos o esforço de não alimentar mais o nosso egoísmo e o nosso orgulho. Vamos todos os dias diminuindo a alimentação do egoísmo e do orgulho. O que ocorre? Eles vão atrofiando, vão diminuindo, porque não tem mais o alimento. E não tendo esse alimento, eles deixam de existir. Então, a dica que os benfeitores nos dão é justamente isso. Tenta perceber e não mais se alimentar disto. E aí a gente começa a fazer uma asepsia, uma higienização na nossa fala, no nosso olhar, em tudo. E aos poucos vamos diminuindo a sombra e alcançando um pouco mais de luz. Mas é importante nós entendermos, e aí a gente vai com o nosso querido Paulo de Tarso, que no capítulo 15 do Evangelho, ele nos diz assim: não basta uma ação, uma virtude negativa.
Porque quando você pratica a abnegação, você deixa de se alimentar, então você deixa de estar realizando alguma coisa. É necessário uma ação positiva. Então, a ação ativa e efetiva de fazer a caridade é fundamental. Nós precisamos, junto com a abnegação, que é deixar de nos alimentarmos de coisas ruins, não somente os alimentos multiprocessados, né, mas as coisas dos sentimentos, né, principalmente isto. Né. Além disso, é necessário uma virtude ativa. Nós precisamos fazer o bem. Precisamos colocar em ação aquilo que nós entendemos como Jesus nos ensinou. Fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que o próximo fizesse a nós. Fazer ação no bem. E o que é ação no bem? Não é só a questão dos bens materiais. Isso eu diria que é o mais fácil. Porque às vezes damos o nosso supérfluo. É a ação efetiva de auxiliar o outro, de ser mais tolerante, mais paciente. E quando assim realizamos, vamos construindo esse novo ser, que é um ser no Cristo, iluminado pelo amor e pela luz. Então, estas duas coisas, abnegação das coisas ruins, egoísmo e orgulho, e a prática do bem, ativo, sempre. E com isso chegamos ao ponto final, que era: bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. Purificar o nosso coração, purificar o nosso ser, é deixar as coisas da sombra, egoísmo e orgulho, e começar a praticar a luz. Sermos luz. E aos poucos isso vai nos purificando, que simboliza, vai nos ajudando a evoluir, nos tornando seres melhores, seres mais amoráveis, mais brandos, pacíficos. E estaremos assim em sintonia com Deus, nosso Pai, e com certeza, desta forma, conseguiremos ver a Deus em nosso coração e nos corações de todos aqueles que estão ao nosso lado. Que Jesus nos abençoe e que nos fortaleça hoje e sempre. Paz e luz.